Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil e hoje você vai aprender mais física com clima de Copa do Mundo. Então vamos abrir alguns pacotinhos da figurinha da Física 2026. Será que vai aparecer alguma figurinha lendária? Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar cada pacotinho, tá legal? Bom, cada pacotinho, pessoal, ela vem com 3 figurinhas, tá? Aonde o grau de dificuldade vai desde a comum até a lendária. Então, mais especificamente, a comum é uma figurinha com resolução, exercício mais fáceis, com resoluções mais rápidas, né? A figurinha rara já é uma questão, um exercício mais de nível intermediário. A épica já é uma questão mais elaborada, um pouco mais difícil a resolução. E a lendária são aqueles exercícios mais desafiadores. Bom, pessoal, vamos abrir então o pacotinho aqui da figurinha da física. Vamos ver o que vai aparecer nesse pacotinho, o que vai vir. Bom, veio então aqui, né, pessoal, uma figurinha sobre princípio de Pascal, que é uma figurinha do tipo comum, uma figurinha épica, né, de alcance do chute, parte de lançamento oblíquo, e uma figurinha lendária sobre dinâmica, né, a parte da dinâmica da física. Bom, pessoal, então vamos resolver os exercícios dessas figurinhas? Bom, pessoal, vamos resolver esse exercício de princípio de Pascal, né, dessa figurinha do tipo comum. Então ele fala para a gente aqui, né, o enunciado, que uma força de 100 newtons é aplicada em um pistão de área de 10 centímetros quadrados. Qual é a força do pistão de área de 50 centímetros quadrados? Esse exercício, pessoal, a gente está relacionado à parte de hidrostática da física, né? Então, qual que é o princípio de Pascal na parte teórica? Ele fala para a gente que quando um fluido está em repouso, ou seja, está em equilíbrio estático, né? Ele está confinado dentro de um recipiente, ou seja, ele está fechado, né, em um recipiente, pode ser tanto esse fluido gás ou líquido, né, o compressível ou incompressível, o aumento, o acréscimo da pressão que tem aplicada em uma área, essa pressão ela se transmite integralmente, ou seja, igual, em todos os pontos desses fluidos para todas as direções. Então, eu posso falar que a pressão nesse ponto 1 aqui é igual à pressão que está aqui no ponto 2. Tá legal? E aí a gente começa a descrever mais aí já na parte matemática, tendo um raciocínio já com fórmula, né, onde a gente vai entrar, além da pressão, a gente vai usar a força e a área, porque a gente sabe que pressão é a força sobre área, tá legal? Então, escrevendo isso aqui, como eu acabei de falar, vai ficar da seguinte maneira. Bom, ele quer saber, né, pessoal, qual é a força aplicada no pistão, né, de área de 50 centímetros quadrados, ou seja, de 50 centímetros quadrados é a área maior aqui, né? Então eu preciso isolar essa força aqui, tá? Então, isolando essa força, a gente vai ficar como aqui nessa fórmula aqui, né? Então, a força F2 vai ser, eu vou passar essa área aqui multiplicando esses caras aqui, então vai ficar, ela está dividindo, né? Então ela vai passar para cá multiplicando, então vai ficar a força 1 sobre área 1 vezes área 2. Então, pessoal, agora eu tenho a pressão, eu tenho a força, né, que foi aplicada no pistão 1, tenho as duas áreas, eu consigo calcular a força 2. Então, colocando em os valores, vai ficar da seguinte maneira, né? Então, a força em 2 vai ser a força em 1, que vale 100 newtons, dividido pela área 1. A área 1 é 10 centímetros quadrados, vezes a área 2, que é 50 centímetros quadrados.
Bom, pessoal, e aí aqui, né, eu posso cancelar esse centímetro quadrado que está aqui em cima com esse centímetro quadrado, vai ficar Newton, que é a unidade de medida da força. Então não precisa fazer nenhuma transformação de unidade. O que você pode perceber, então, né, além de a gente fazer o cálculo, que a força F2, ela é o quê? Ela é inversamente proporcional à área 1. Então, ou seja, eu tenho uma área pequena que vai me gerar uma força em 2 maior, que é justamente, pessoal, a ideia do princípio de Pascal e usado em algumas outras coisas que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, o macaco hidráulico, né? Onde a gente levanta um peso, né, de um carro que é muito grande e a gente aplica nesse macaco hidráulico uma força pequena para conseguir, por meio desse princípio, né, através de uma força pequena que a gente aplica nesse macaco hidráulico, erguer, né, ou levantar um peso, uma coisa muito pesada, né? Então, justamente é isso. E a gente pode usar isso também em outras coisas do dia a dia, né? Como uma prensa hidráulica também. Então, agora fazendo aqui os cálculos, né, pessoal, a gente vai chegar num valor, né, que a força F2 vale, então, 100 vezes 50 dividido por 10, né? Então, se eu pegar aqui o 50 dividir por 10, vai dar 5, né? Então, vai ficar 5 vezes 10, 5 vezes 100, dá 500, tá? Então, a força aqui em F2 vai ser 500 newtons. Tá legal? Então, ou seja, a força ela aumentou 5 vezes, né? Em relação à força aqui que era de 100 newtons. Então, a gente conseguiu transmitir uma força 5 vezes maior para outra área. Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício dessa figurinha épica sobre alcance de chute, né? Ou seja, sobre lançamento oblíquo. Então ele fala aqui, né, que uma bola é chutada a 30 metros por segundo. Então a nossa velocidade inicial é 30 metros por segundo. Com um ângulo, né, de 45 graus em relação ao solo. Qual é o alcance horizontal máximo da bola? Vamos lá, então? Como a gente faz esse exercício, né, pessoal? Primeira coisa que eu acho interessante você fazer uma ilustração, né, a respeito sobre isso. Então, eu fiz aqui, ó, eu tenho uma bola que ela é chutada, né, com um ângulo de 45 graus, com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ela faz um movimento parabólico, né, onde ela cai lá na frente, que é o nosso alcance máximo, que é o que ele quer, o alcance máximo horizontal que ele quer que a gente ache, né? E o que você precisa estar atento, né? A velocidade inicial, né? Que aqui no caso é 30 metros por segundo, né? Que é o 30 metros por segundo, que é o único dado que ele deu, e o ângulo que é 45 graus. E você precisa se atentar o quê? Que a velocidade inicial ela é decomposta no eixo x e no eixo y, né? Aonde a gente tem aqui o v0x e o v0y. Bom, pessoal, para calcular o alcance máximo horizontal, a gente vai fazer então pela seguinte fórmula. A gente tem que analisar então o movimento no eixo x, né? Então, o movimento no eixo x, ele usa um movimento retilíneo uniforme, né, onde não tem aceleração. Então, no caso aqui, a gente só obedece a uma fórmula que tem, né, que é a fórmula do sorvete. Então, a fórmula do sorvete, né, é o famoso S é igual a S0 mais VT. Tá legal? Aonde o S, se eu passar o S, né, o espaço final, que é o nosso alcance, o S0 é o espaço inicial, então seria a nossa referência, então é o zero, posso considerar como zero, e a velocidade o V, aqui eu posso falar que é o V0x, né, que é no eixo x, e o tempo, que seria o tempo total, né, onde esse tempo de total está englobado o tempo de subida, né, até onde ele atingiu a altura máxima, e depois o tempo que ele demorou para descer e chegou até o solo, então é o tempo total. Então, aqui a gente pode falar então que o alcance vai ser a velocidade em x vezes o tempo total, tá? Então,
a velocidade em x, eu consigo calcular, pessoal, por quê? Porque ele me deu, né, a velocidade inicial e me deu o ângulo. Então eu consigo, se eu tenho esse cara e tenho um ângulo, eu consigo achar, por uma relação de seno e cosseno aqui, né, eu consigo calcular o V0x. Só que eu não tenho tempo e não tenho alcance, então eu não consigo somente usar essa forma que eu acabei de falar do sênico ou seno-cosseno aqui e calcular o valor e já chegar no valor final, porque eu não tenho tempo. Eu tenho duas incógnitas de uma equação que tem três incógnitas, né? Onde eu só tenho, quer dizer, eu tenho três variáveis, né? Onde falta duas incógnitas que eu não tenho. Então eu preciso aqui então achar o tempo total. Ok? Então aqui, ó, eu preciso achar o tempo total. E o tempo total, pessoal, está relacionado com o quê? Com o tempo de subida e o tempo de descida. E o tempo de subida, né, nessa parte a gente tem que analisar então agora o eixo Y. Analisando o eixo Y, a gente tem um movimento uniformemente variado, né, onde aí há a presença da aceleração. Então, a gente vai usar, para fazer essa fórmula, a gente tem então sobre a velocidade que é o nosso voat, né, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais AT, certo? Aonde a velocidade aqui final, eu posso falar que é a velocidade final, né? Que eu vou falar que é o VY, é a velocidade lá na altura máxima. Na altura máxima, pessoal, a velocidade dele vale zero. Então, aqui eu posso colocar o zero. A velocidade inicial dele vale quanto? Eu tenho a velocidade inicial, só que eu tenho a velocidade inicial, não o V0y, né? Aqui, na verdade, é o V0y, né? Eu só tenho o V0, então eu só tenho o V0. Então, mas eu posso calcular esse V0y através da fórmula que eu tenho o ângulo, eu consigo calcular ele. Se eu pegar a velocidade e multiplicar pelo seno ou pelo cosseno desse ângulo, eu consigo calcular o valor. E a aceleração aqui no caso é o g, né? Vai ser o g e vai ser o tempo que eu quero descobrir. Bom, pessoal, então colocando, né, os valores aqui conforme eu falei, né? Então o V0, colocando aqui a fórmula do V0y, então vai ser que o V0 é o V vezes o seno de θ. Aqui vai ter um menos, né, pessoal, por questão da orientação da trajetória, né? Então a gravidade está apontada para baixo, né? Então vai ser menos o GT, aonde esse tempo aqui é o tempo de subida, tá, pessoal? Porque eu estou analisando só o movimento, né? Igual falei, aqui a altura, a velocidade final, né? Então eu estou analisando a altura máxima aqui, tá? A velocidade em altura máxima. Então, substituindo aqui, colocando o tempo de subida, né? Então, o tempo de subida, eu passando esse cara para cá, vai ficar então o tempo de subida vai ser o V0 vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Só que eu sei que também o tempo de subida, né, pessoal, ele é igual ao tempo de descida. Então eu posso falar que o tempo total seria o quê? Então, duas vezes. Então o tempo total seria duas vezes o tempo de subida. Então eu posso substituir agora aqui, ó. O alcance vai ser a velocidade que é o V0x, onde o V0x é o V0 vezes, no caso aqui, se o V0y é o seno do ângulo, então o V0x é o cosseno do ângulo, né? Então vai ser o cosseno de θ vezes o tempo total. O tempo total é duas vezes o tempo de subida. O tempo de subida é esse camarada aqui. Então o tempo de subida vai ser então 2 vezes V0 seno de θ dividido por g, ok?
substituindo aqui, ó. Essa fórmula aqui é essa aqui, só com a substituição, tá, pessoal? Então, pessoal, o que acontece, né? Para enxugar essa fórmula, vai ficar então como o alcance vai ter então o V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado, tá legal? Vezes, aí sobrou, pessoal, 2 vezes seno de θ e vezes cosseno de θ. Então, pessoal, e tudo isso aqui que eu acabei de falar, 2 vezes cosseno de θ vezes o seno, é a mesma coisa, pessoal, que se você for fazer uma relação trigonométrica, eu não vou demonstrar aqui a fórmula de como chega, né, o final, mas é a mesma coisa que o seno de 2θ, tá? E divide isso aqui por g, tá legal? Então seria aqui no caso, substituindo o valor, vai ficar como, né? Então, o alcance vai ser a velocidade que é ao quadrado, o V0, vezes o seno de 2 vezes 45 graus, né? Que seria o seno de 90, dividido por 10. 30 ao quadrado dá 3 ao quadrado é 9, como é 30, então eu coloco 2 zeros. Então 30 ao quadrado dá 900. Vezes o seno, aqui no caso, vai ser o seno de 45 vezes 2, seno de 90, dividido por 10. O seno de 90, pessoal, aqui no caso, é 1, tá? Então o seno de 90 ele vale 1. Então 1 vezes 900 dividido por 10, né? Então eu tiro aqui o zero, com esse zero. Então 90 dividido por 1, então dá 90 metros. Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício, essa figurinha lendária, que é sobre dinâmica. Então ele fala aqui que 2 blocos, né, de 5 kg e 3 kg ligados por um fio em uma superfície sem atrito são puxados por uma força de 40 newtons. Qual é a aceleração do sistema? Bom, pessoal, então aqui eu tenho a ilustração, né, o bloquinho de 5 kg, o de 3 kg, né? Aqui tem uma força de 40 newtons que ele deu para a gente. Então, como a gente faz esse exercício? A gente, basicamente, pessoal, esse exercício a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, aonde a segunda lei de Newton ela é baseada, né, na força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí você pode fazer de duas maneiras esse exercício, tá? Você pode pensar individualmente, tá, pessoal, esses blocos, ou você pode pensar num corpo só, tá? Isso aqui como uma coisa só. O que eu recomendo? Se você já está muito mais avançado no seu estudo, já tem um entendimento melhor, já fez vários exercícios sobre essas situações assim de lei de Newton e tal, você pode pensar num sistema sozinho, né? Num único bloco aqui, tá? Se você quer ainda aprender, está com dificuldade, como eu vou fazer aqui nesse exercício para pegar para quem tem um pouco mais de dificuldade, eu vou fazer mais passo a passo e pensar em blocos individuais. Então, você também pode fazer dessa maneira, tá? Então, antes disso, pessoal, eu vou colocar aqui as forças, tá? Então, as forças aqui, né, pessoal? Eu tenho, então, aqui a força do primeiro bloco, tá? Que eu vou chamar aqui, que é a força peso, né? Vou chamar que aqui é o nosso PA. E aqui eu tenho uma força normal, que é a força de contato à superfície, né? Então, força NA, tá legal? E aqui eu tenho o bloco B, aonde eu tenho o peso B e tenho a minha força normal em B, né? Lembrando que a somatória das forças nesse sentido aqui, pessoal, vai ser zero, porque não tem movimento nesse sentido, né? A única aceleração, a única movimento que tem é nesse sentido aqui, tá legal? Então aqui vamos se anular. Qual é a força que eu tenho? Eu tenho uma força de tração aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, uma força de tração, é um fio, então eu tenho uma tração, tá legal? E aqui eu tenho a força aplicando, né, nesse sentido aqui a força de 40 newtons. Então,
Vamos fazer então para esse primeiro bloco. Esse primeiro bloco vai ficar como, né, pessoal? Eu tenho então que a força resultante é igual à massa, no caso do bloco A, vezes a aceleração. Qual é a força resultante que eu tenho aqui? Bom, a força resultante que eu tenho nesse bloco vai ser a tração. A força 2, né? A força não, o bloco 2. O bloco 2, eu tenho aqui que a força resultante é a massa em 2 vezes a aceleração, né? Ou, pessoal, perdão, aqui na verdade eu coloquei não P2, né? É o B, tá? Então aqui vai ser a massa em B vezes a aceleração, tá legal? Então a força resultante, qual que é a força que eu tenho aqui no 2, né? Nesse sentido, é a força F, né? Só que também, pessoal, eu também tenho uma força para cá, né? Que é a força de tração. Então eu tenho uma tração aqui, ó, nesse sentido aqui. Então vai ser, se o movimento está nesse sentido, né, pessoal? Então a força vai ser, eu tenho duas forças, né? Uma apontando para cá, uma para cá. Se o movimento está nesse sentido, logicamente a força F é maior que esse. Então vai ser F menos T, não T menos F. Concorda comigo? Então vai ficar como? Então vai ficar que a força menos a tração é igual a massa B vezes a aceleração. Bom, eu tenho duas equações, né, pessoal? Se eu somar essas duas equações, eu consigo fazer, vai ficar interessante para mim. Por quê? Somando aqui as duas equações, pessoal, vai ficar dessa seguinte maneira. Vai ficar a tração é igual a massa em A vezes a aceleração em A. E a força menos T é igual a massa em B vezes a aceleração. Se eu somar essas duas coisas aqui, eu posso cancelar sem medo de ser feliz essa atração positiva com essa atração que está menos, ficando então o quê? A força vai ser então o quê? A soma da massa 1, da massa do A, mais a massa do bloco B, vezes a aceleração. Vai ficar a força, vai ser a massa do A vale 5, a massa do bloco B vale 3, vezes a aceleração. A aceleração é o que ele quer saber. A força eu tenho, vale 40. Então, agora, substituindo a força e isolando a aceleração, vai ficar como, pessoal? A aceleração vai ser, então, o quê? Eu estou multiplicando, esse cara está multiplicando a aceleração, eu passo para cá dividindo, né? Então, a aceleração vai ser essa força dividido pelas massas, né? Que é a massa o A mais a massa em B. Então, a aceleração aqui, no caso, vai ser a força, que vale 40 newtons, dividido pela soma das massas, né? Que é 5 mais 3, dá 8. 40 dividido por 8, né, pessoal? Dá 5, né? Então, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a aceleração do sistema é isso. Justamente, pessoal, se você perceber aqui, ó, matematicamente falando, a tração sumiu. Por que ela sumiu? Porque eu tenho uma tração para cá e uma para cá. Então, elas é a mesma tração, né? Lógico, não tem duas trações diferentes aqui, com valores diferentes, né? É um fio só, é a mesma coisa. Por isso que eu te falei que a gente poderia considerar o quê? Que os blocos em uma coisa só, um bloco só. Um único conjunto. Por quê? Porque você percebeu que a força está relacionada com a soma das massas vezes a aceleração do sistema. Então, justamente é isso. Você pode pensar isso aqui numa coisa só. Beleza? Então, fica a aceleração como 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, vamos abrir mais um pacotinho aqui desse episódio. Bora lá? Vamos ver o que aparece aqui pra gente nesse
pacotinho. Bom, pessoal, então aqui apareceu, né, uma figurinha na parte de fluidos, né, sobre equação de Bernoulli, uma figurinha rara. Uma outra figurinha épica sobre jato de água, uma aplicação, né, mas aí na prática da parte da física, né, sobre a parte de fluidos, também envolvendo fluidos, e a velocidade média, né, aonde a gente tem aqui a parte da cinemática do estudo da física. Bora resolver então esses exercícios dessas figurinhas? Bom, pessoal, esse exercício de equação de Bernoulli, né, que caiu nessa figurinha rara, então ele fala que em uma tubulação com uma pressão 1 de 200 kPa, com uma velocidade 1 de 2 metros por segundo e uma cota Z1, né, de 10 metros, em um ponto 2, onde a pressão 2 vale 100 kPa, a velocidade 4 metros por segundo. Qual é a cota Z2? Sabendo que a massa específica aqui é 1.000 quilos por metro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galera, como é que a gente faz esse exercício, né? Então aqui a gente tem a tubulação, né? As cotas, né? Z1 e Z2. Então a gente vai aplicar a equação que o H1 é igual ao H2. A gente tem todas as incógnitas, né, dessa equação, somente o Z2. Então a gente vai isolar o Z2, que é o que ele quer saber, e substituir os valores que ele passou para a gente. Ficando dessa maneira, né? Bom, aqui vai ficar 10, mais, na verdade, então aqui, pessoal, vai ser 100 vezes 1.000, é quilopascal, vai dar 100.000. 100.000 dividido por 10.000 vai dar 10, tá? Então isso aqui vai dar 10. Mais a velocidade, aqui no caso, a velocidade 2 ao quadrado dá 4, menos 4 ao quadrado dá 16. Então vai ficar 4 menos 16 dividido por 20. Então 4 menos 16 dá menos 12. Menos 12 dividido por 20 dá menos 0,6, tá? Então mais com menos, aqui dá menos, tá? Então aqui vai ficar menos 0,6. É igual ao Z2. Ok? Então o Z2 vai valer então 10 mais 10 dá 20. 20 menos 0,6 dá 19,4 metros, tá? Que um jato de água possui uma área de seção de 1 centímetro quadrado e velocidade de 25 metros por segundo. A densidade da água é de 1.000 quilos por metro cúbico. E qual é a força exercida pelo jato de água ao atingir uma superfície perpendicular ao escoamento? Então aqui a gente tem aqui uma tubulação, né? Onde ele passa por uma área de 1 centímetro quadrado, sai um jato de água aqui com uma velocidade de 25 metros por segundo, e ele bate numa superfície aqui que é perpendicular ao escoamento, né? Bom, o que a gente pode aplicar aqui, né, pessoal? A gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né, onde a força resultante é a massa vezes a aceleração. Ok, bom, mas você vai falar assim, pô, mas eu não tenho aceleração, mas eu tenho a massa, tá? Eu tenho a massa específica, eu não tenho a massa, né? Então a gente precisa abrir mais essa fórmula, manipular essa fórmula para a gente conseguir chegar com as variáveis que a gente tem na resposta da força que a gente precisa, que é o que ele pediu para a gente. Bom, pessoal, a aceleração, eu posso falar que é a taxa da variação da velocidade dividido pelo tempo, certo? Então eu posso falar que a força resultante é a massa, né, no caso da massa de água aqui que tem, né, vezes a aceleração, que é a taxa da variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Bom, eu posso também falar aqui, pessoal, que esse camarada aqui, ó, massa dividido por tempo,
massa pelo tempo, a gente pode falar que é a vazão em massa, né? Concorda comigo? Então, se eu tenho aqui igual a uma vazão de 5 quilos por segundo, né? Então é quilos por segundo. Então, é a massa sobre tempo. Então, a gente pode falar que é a vazão em massa. Então, vai ser a vazão em massa, que é QM, vezes a velocidade. Tá. A gente não tem a vazão em massa, né? A gente tem a massa específica. Só que aí, pessoal, a gente pode falar, né, na parte da mecânica dos fluidos, né, que a gente pode falar que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão em volume. Né? Se eu multiplicar a minha vazão em volume, e pegar a vazão em volume e multiplicar pela massa específica, eu vou achar a vazão em massa. Então, a força resultante é a massa específica, que no caso é a água, né, vezes a minha vazão em volume, vezes a minha velocidade, a variação da velocidade. Só que a minha vazão em volume, pessoal, eu também não tenho aqui a vazão em volume. A vazão em volume seria metros cúbicos, por exemplo, seria um volume por segundo, né? Então eu não tenho também a vazão em volume aqui. Só que eu tenho a vazão em volume, eu também posso escrever que eu tenho uma outra forma de escrever a vazão em volume, não somente por o volume pelo tempo. Eu posso escrever que a vazão em volume é a velocidade vezes a área. E aí fica interessante para mim, por quê? Porque a velocidade eu tenho, que ele passou para a gente aqui, lembra? Passou para a gente que é 25 metros por segundo. A área eu tenho, da superfície, a área da tubulação aqui que sai esse jato de água. Eu tenho a massa específica, eu tenho a velocidade, né? E aí eu consigo calcular a força resultante. Aí é moleza, né, pessoal? Aí é só substituir os valores, tá legal? Então, fica como? Além de antes de substituir os valores, vai ficar então que a força resultante vai ser a massa específica vezes a velocidade vezes a área, que é a massa em volume, vezes a velocidade. E aí, escrevendo aqui, né, então vai ficar a força resultante é igual a massa específica é 1.000, vezes a velocidade é 25, vezes a área. A área, pessoal, é 1 centímetro quadrado. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter que transformar isso aqui para metro quadrado. Por quê? Porque se eu não transformar, vai dar problema na unidade, né? Se você for fazer uma análise dimensional aqui, vai dar problema. Então, eu vou ter que transformar esse cara aqui para metro quadrado. Então, transformando esse cara para metro quadrado, eu sei que 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Tá legal? E aí eu tenho 1 centímetro quadrado aqui em cima, ó. Eu posso cancelar com esse centímetro quadrado que está aqui embaixo, ficando 1 metro quadrado. Vezes o 25 aqui, ó. Que é a velocidade que ele passou pra gente. Beleza? Então a força resultante vai ser 1.000 vezes 25. Então a conta que você tem que fazer é 1.000 vezes 25 vezes 10 a menos 4 vezes 25. Vai chegar num valor, pessoal, de 62,5 newtons. Bom, pessoal, como a gente fez muitas manipulações de fórmula, né? Começou com essa fórmula e foi abrindo mais a fórmula e chegou no Newton, né? Eu vou só fazer aqui para você entender a análise dimensional, né? Porque como a gente conseguiu chegar no Newton, tá? Para você perceber que essa manipulação de fórmulas aqui que a gente fez está certo, tá? Então, vamos lá. O quilo, o massa específica é quilo por metro cúbico, certo? A velocidade é metros por segundo. A área, lembra que eu falei, ele é 1 centímetro quadrado,
Eu falei que tinha que transformar para metro quadrado, senão ia dar problema. Então transformamos para metro quadrado. Vezes a velocidade, que é metros por segundo. Bom, o que a gente tem aqui, né, pessoal? A gente tem metro quadrado vezes metro vezes metro. Então isso aqui, reescrevendo, né, pessoal, vou escrever aqui embaixo, vai ficar quilo. Aqui vai ficar metro a terceira. Aqui metro ao quadrado vezes metro, dá metro a quarta. E aqui eu tenho segundo vezes segundo, dá segundo ao quadrado. Eu tenho metro a quarta com metro terceira aqui embaixo. Então o metro a terceira ele vai embora. E esse metro a quarta aqui vai ficar, na verdade, 4 menos 3, né? Vai ficar só 1 metro aqui, né? 1 metro. Sobre segundo ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, né? Ficou como aqui? Ficou quilo por metro por segundo ao quadrado. Ah, então, pessoal, quilo vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Por que é Newton? A gente voltou, massa é quilo. Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado vezes o quilo é Newton. Então, isso aqui é Newton. Que está aqui logo no começo. Ah, então a manipulação. Então, pessoal, a manipulação de fórmulas que a gente fez, tudo isso aqui, ó, tá coerente, tá certo. Beleza? Então, a gente fecha então com a força resultante igual a 62,5 newton. Um carro percorre 120 km em 2 horas. Determine a sua velocidade média. Bom, pessoal, bem tranquilo, né? Fórmula da velocidade média mesmo, para a gente calcular essa questão. Então, nós temos aqui que a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, ok? Então, a gente só substitui os valores, né? A gente tem a distância e tem o tempo, e a gente consegue calcular, né? Então, a velocidade média vai ser 120 quilômetros dividido por 2 horas. 120 dividido por 2 dá 60. 60 quilômetros por hora. Beleza? Bom, pessoal, episódio de hoje ficando por aqui. E aí, galera, quantas questões, quantas figurinhas, exercícios vocês acertaram? Alguém gabaritou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o desempenho de vocês. Combinado? Bom, pessoal, e se você também gostou dessa ideia de conectar o aprendizado de física com esse clima de Copa do Mundo, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal Fisicando Fácil crescer. E também se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para você receber os próximos episódios dessa playlist. Assim você não perde nenhum episódio. E também, se você puder dar uma força extra aqui no meu projeto do YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fechou? Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e valeu!